Salve, salve, bilionários! Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Aqui vai uma pergunta a quem está nos ouvindo. Mas essa pergunta é para você responder, não de costas, como o seu boneco da escolinha do professor Raimundo, mas para você responder depois de meia hora pensando. Não é para responder no chat agora. De bate-pronto. No vômito, né? E qual é a pergunta? Eu te dou duas alternativas. Uma delas é você morrer quando tem que morrer mesmo. Seja lá na idade que for. E a outra delas é a seguinte: ouça bem. A vida será eterna, você não morrerá nunca mais. Nunca mais, aconteça o que acontecer. Ah, mas e se destruir o planeta? Se vira. Ah, mas se vira. Você não morrerá nunca mais. Não responde de pronto, não. Pensa um pouquinho nas consequências. Todas as pessoas que Pensa você um pouquinho morrem, em todo, claro. Obviamente. Vai todo mundo passar, vai todo mundo. Tá claro que você pode vir a amar outras, mas você não vai morrer, não é? É nunca mais. Aí você fica com essa pergunta, mas não responde de pronto. Pensa uns 15 minutos antes de responder. Depois você responde para você mesmo. Nessa pergunta, porque enquanto você falava da questão da eternidade para Ulisses e também da juventude, tem aquela história da Sibila de Cumas em Roma, que ofereceu livros para um rei Tarquínio da época, que era uma mortal que conseguiu a eternidade, mas não a juventude. Então ela foi envelhecendo e no final virou praticamente pó, né? Mas sobre essa questão de se a pessoa ela quer viver para sempre, imaginando que tem a juventude também, ou ela quer viver só o que é possível, sob a brevidade da vida, que é um texto do Sêneca, que é o autor estoico que eu mais li, porque também ele escreveu bastante. Escreveu também obras de dramaturgia. Eu não lembro se ele escreveu, por exemplo, a trilogia tebana também, porque eu nunca li uma obra de dramaturgia dele, mas ele escreveu várias. Então ele fala aqui em determinado momento que a vida não é breve, mas a fazemos assim. Dela não somos carentes, mas pródigos. Porque, na visão dele, o tempo é o suficiente. É que a gente usa muito mal o tempo. Uhum. Então, eu já refleti várias vezes sobre essa questão. Até coloquei condições. Se eu pudesse trazer mais pessoas para a eternidade, aí talvez a resposta fosse positiva. Mas ver todo mundo que você ama passar... Algumas vezes, inclusive, né? Não, várias vezes ao longo da história. E também tem um ponto sobre mitologia que eu gosto bastante. Mas não é que você vai, em vez de viver 100 anos, viver 300. Não, é para viver sempre. Para sempre. É eternidade. Nunca mais. E a gente não tem nem noção do que é o eterno, porque é uma extensão de tempo que ela está totalmente fora da gente. Eu penso no acúmulo de dor, né? Porque, querendo ou não, os sofrimentos ficam. Mas o principal é o seguinte, né? Se a gente for pensar na figura dos deuses gregos, que é um tema também que eu gosto muito. Os deuses gregos, eles não foram deuses que criaram o universo. Zeus, ele herdou o universo, era a terceira geração no poder. Claro. Ele envelhecia até uma certa idade, seria sempre um senhor de meia idade, Apolo seria para sempre um jovem. Eles comiam e bebiam, mas não precisavam fazer isso. Eles faziam sexo. Eles tinham uma existência muito parecida com a nossa, com a diferença de que eles tinham a eternidade e não envelheciam. Eu acho que a única vantagem, se a gente for pensar, do ser humano contra esses deuses, que tinham tudo que a gente quer ter, é uma coisa que eles não tinham e que nós temos, que é viver. Exatamente, é você viver sabendo que um dia você irá morrer. Eu gosto muito do Conde de Monte Cristo, Clóvis. E no final do livro, tem uma hora que ele fala que felicidade e infelicidade não existem. É meio que uma alternância entre os dois. Para você sentir de fato a infelicidade, a felicidade, melhor dizendo, tem que ter conhecido a tristeza. Claro. Porque senão você não sente aquilo, é o doce e o amargo. Então, eu não gostaria de ser imortal. Eu também não. Eu gostaria de viver bastante. Mas só o tempo que realmente é aquilo que me foi dado. Vamos colocar assim. Muito bem. Veja como temos aqui heranças estoicas a aplaudir. Né? Eu imagino que tudo que se fala sobre felicidade e que se pretende com a felicidade acaba desconsiderando uma condição humana
que é uma condição humana inscrita em imensa complexidade, né? Quando você tem que fazer escolhas entre o que é bom e o que é bom, isso já te perturba. Agora, é muito pior quando a escolha é entre o que é ruim e o que é ruim. Aí isso te perturba mais. E, portanto, a felicidade ela tem que ser pensada no interior das sinucas de bico, no interior das dificuldades, no interior da nossa condição, que é uma condição dilacerada, que é uma condição complicada, que é uma condição agônica, né? Que é uma condição difícil. Então, evidentemente que a questão da mortalidade, da finitude, pelo menos, podia ser melhor resolvida, né? E eu gosto muito, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, que eu e o Bruno, a gente hoje, né, graças ao nosso trabalho e das circunstâncias todas, a gente acabou tendo uma onda de prosperidade, a gente está cada vez mais próspero. E às vezes acontece alguma coisa ruim, como a vida, né? A vida acontecendo. E aí eu e o Bruno, a gente sempre que isso acontece, alguma coisa ruim acontece, a gente se olha e fala, lembre-se que é mortal. É uma coisa que a gente sempre repete. Porque é como se a vida viesse e falasse, olha aí, ó. Você ainda tem, né? Ainda é mortal e ainda será, graças, né? Não, Então, é uma coisa que a gente sempre repete lá em casa. E é preciso entender que essa mortalidade se insere mesmo no interior da vida, né? Quer dizer, aquela coisa de que, dado que tudo está em transformação o tempo inteiro, até mesmo as circunstanciais situações que vivemos, elas são passíveis de serem profundamente transformadas de uma hora para outra. Sim, com Portanto, certeza. Um convite ao desfrute, ao regozijo, sem nenhuma expectativa de conservação de nada, né?